Um triângulo de lados com medidas A, B e C tem raio da circunferência circunscrita igual a Rzão. Se Rzão vezes B mais C é igual a A vezes raiz de BC, então o maior ângulo do triângulo é igual a quanto? Então fiz aqui um desenho do nosso triângulo e da circunferência circunscrita a esse triângulo. E a única coisa que a gente é dado nesse problema é essa equação envolvendo o raio da circunferência circunscrita e os lados aqui, A, B e C, que aparecem nessa fórmula. Então digamos aqui que o lado oposto ao vértice A é o nosso lado Azinho do triângulo, aí o lado oposto ao vértice B é o Bzinho, e o oposto ao vértice C é o Czinho. Então essas são as medidas dos lados, e o raio é o Rzão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar esse ângulo aqui do triângulo em A. Vou chamar esse ângulo aqui, a medida dele de alfa. E aí o que a gente sabe? A gente sabe o que relaciona os lados do triângulo e o raio da circunferência circunscrita. Uma coisa que relaciona esses dados é a lei dos senos. Então a lei dos senos diz que a razão aqui entre o lado e o ângulo, no caso, se a gente pegar o lado A, que é oposto ao ângulo alfa, a gente vai ter que o lado A dividido pelo seno de alfa tem que ser igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então é isso que a gente vai precisar nesse problema, essa fórmula da lei dos senos. É claro que a lei dos senos diz mais do que isso, né? Se você pegar os outros ângulos aqui, também vai valer a mesma razão. Se você pegar, por exemplo, o ângulo do triângulo aqui em B, digamos que é beta, então, se você pegar o lado oposto a esse ângulo, que é o Bzinho, e dividir pelo seno de beta, vai valer a mesma razão. E a mesma coisa vale se você pegar também o lado que mede C e o ângulo do vértice aqui C do triângulo. Mas a gente só vai usar, nesse problema, essa primeira aqui. Então, o A sobre o seno de alfa é igual a 2R. Ou, a gente pode escrever isso daqui também como o quê? O lado A mede seno de alfa multiplicado por 2R. Então, uma coisa que eu não falei, mas deveria ter falado, é que a gente não sabe a princípio qual vai ser o maior ângulo do triângulo, que é o que a gente quer descobrir no final. A gente quer saber a medida do maior ângulo. Então, a gente não sabe se esse alfa aqui, esse ângulo em A, vai ser o maior, apesar de na figura aqui ele ser o maior. Mas, de fato, a gente vai demonstrar que ele é o maior. Eu só peguei esse ângulo que está entre os lados B e C, porque é o que faz mais sentido na nossa fórmula. A fórmula que ele deu é R, que multiplica B mais C, é igual a A vezes raiz de BC. Então, por que faz mais sentido olhar para esse ângulo? Porque agora a gente tem aqui o lado A em função do raio e do seno desse ângulo. E agora a gente pode substituir aqui na fórmula no lugar de A. Ou seja, isso daqui, esse raiz de BC vai ficar... Se eu trocar o A por seno de alfa vezes 2R, vai ficar 2R seno de alfa, que multiplica raiz de BC. Então, só repetir o raiz de BC e substituir o valor de A. E agora você vê que cancela o R. Então, cancela o R. E como a gente sumiu com o A daqui, vai ficar uma equação envolvendo apenas o seno desse ângulo e o B e C. Então, a gente vai ter aqui B mais C. A equação vai ficar assim, B mais C igual 2 vezes o seno desse ângulo alfa vezes raiz de BC. E aí aqui você tem que desconfiar aqui, porque você tem B mais C e raiz de BC. Então, você tem que lembrar da média aritmética e média geométrica. Inclusive, a gente já tem um 2 aqui multiplicando. Vou passar esse 2 dividindo. Vai ficar do lado esquerdo B mais C dividido por 2 igual seno de alfa que multiplica raiz de BC. Então, apareceu certinho aqui. Esse B mais C sobre 2 é a média aritmética de B e C. E o raiz de BC é a média geométrica. Então, a desigualdade clássica, que vale sempre entre dois números aqui positivos, é que a raiz de BC, que é a média geométrica de B e C, é sempre menor ou igual que a média aritmética, que é B mais C dividido por 2. Isso aqui é sempre verdade para quaisquer B e C positivos. E além disso, a igualdade só vale se B é igual a C. Então, a igualdade vale a igualdade, C e somente C, B é igual a C. Agora, olha o que a gente tem aqui em cima. A gente tem a igualdade. Do lado esquerdo, a gente tem B mais C dividido por 2, que é a média aritmética, e está dando igual a seno de alfa, que multiplica a média geométrica. E o seno é sempre um número entre 0 e 1, ou seja, ele está sempre menor do que 1. Então, imagina o que acontece aqui se o seno fosse menor do que 1. Se seno desse alfa é menor do que 1, o que ia acontecer? A gente ia ter a desigualdade reversa. A gente teria B mais C sobre 2. Por um lado, isso é igual a seno de alfa vezes raiz de BC. Só que se o seno é menor do que 1, então isso é menor do que raiz de BC. E isso é um absurdo. Isso nunca pode acontecer, porque a gente sabe que vale o contrário, né? A média aritmética é sempre maior. Então, como isso aqui é um absurdo, o seno de alfa não vai poder ser menor do que 1. Portanto, a gente conclui o quê aqui? A gente conclui que o seno de alfa vai ter que ser igual a 1.
Então, o seno de alfa vai ter que ser igual a 1. Por quê? Porque a gente viu que se ele for menor do que 1, a gente chega no absurdo. Não é possível. Então, a única possibilidade é que seja igual a 1, porque daí a gente vai ter igualdade justamente entre as médias. Vai ser b mais c sobre 2 igual a raiz de bc, e isso é possível. Mas o mais importante é o quê? É que se esse ângulo alfa é o ângulo do triângulo, que está então entre 0 e 180, ele é maior que 0 e menor que 180 graus, e o seno dele é igual a 1, o único valor aqui do ângulo que satisfaz isso é o ângulo de 90 graus. Então, se o seno desse ângulo alfa do triângulo é igual a 1, o alfa vai ter que ser igual, a medida dele em graus vai ser 90. Então a gente deduz que o triângulo que a gente começou é um triângulo retângulo, esse ângulo alfa é 90, e como os outros ângulos têm que somar 90, os dois, ambos eles vão ser menores do que 90. Portanto, para responder aqui qual é o maior ângulo do triângulo, basta perceber que esse ângulo é 90 e a resposta vai ser letra C, que o maior ângulo é exatamente 90. E se a gente quiser, a gente ainda consegue deduzir todos os ângulos do triângulo, porque como eu falei, se o seno de alfa é igual a 1, o alfa vai ser 90 graus, e a gente vai ter igualdade entre as médias, ou seja, b mais c dividido por 2 vai ser igual a raiz de bc. E a igualdade vale se e somente se b é igual a c. Então isso aqui implica que b é igual a c. Ou seja, a gente deduz que o nosso triângulo é retângulo em A, e também que os lados aqui, b e c, têm a mesma medida, ou seja, é um triângulo isósceles. Aí, portanto, os ângulos aqui na base vão ter a mesma medida também, e vão ser 45 graus.